Oi pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou para mais uma tarde com Deus, nosso Pai. E o tema de hoje vai ser sobre dependência, sobre reconhecermos a nossa dependência em Deus. Na segunda nós falamos sobre todas as coisas que cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ontem falamos sobre gratidão, em tudo dar graças. E hoje vamos falar sobre a nossa dependência de Deus. E aí na Bíblia tem diversos versículos que falam sobre a nossa dependência a Deus, né? E eu vou citar hoje Provérbios 3, do 5 ao 6, que fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Um outro é Isaías 41, 13, que fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E por último, Salmo 121, do 1 ao 2, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje em dia é muito fácil a gente perder essa dependência de Deus, né? Numa sociedade que nos encoraja a cada dia a sermos mais corajosos, a não termos medo, a seguirmos em frente e fazer as coisas por nós mesmos, né? Como fala aqui em Provérbios, ele fala para a gente não se estribar no nosso próprio entendimento. E quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, geralmente coisas boas, e a gente toma isso como mérito somente nosso. Quando acontece coisa ruim, a gente, primeiro que não, Deus permitiu, se Deus permitiu é porque alguma coisa tem, geralmente é assim que a gente faz. E quando é algo de bom, a gente dá um mérito a Deus? A gente agradece a Ele por ele ter nos conduzido pelo bom caminho que deu certo? Geralmente não. Geralmente a gente se esquece de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Eu sou mãe atípica, nós somos uma família atípica, e o que mais se vê nas redes sociais e quando a gente conversa em rodas de amigos é dos superpoderes das mães atípicas, da família atípica, do encorajamento, dos desafios que são vencidos, de como são fortes. Gente, não somos. Não somos tão fortes quanto as pessoas pensam. Não somos mulheres maravilhas. Não somos famílias superpoderosas. Não. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos mantém de pé é Deus. Quem nos dá o conforto, a paz que excede todo entendimento para a gente conseguir seguir é Deus. É tudo por Ele e tudo para Ele. Se não fosse Ele, nós não conseguiríamos. E mesmo quando a gente não reconhece isso, Ele continua nos sustentando. Ele continua provendo para nós. É muito duro você estar diante de alguns desafios e aí você não sabe como resolver. Seja emocional, financeiro, conjugal, com os filhos, e você não sabe. E aí, de repente, Deus vai lá e provê a resolução. E aí a gente fala, nossa, eu consegui. Não. Foi Deus que nos guiou. Foi Deus que nos sustentou. Foi Deus que colocou a mão dele. Foi o Divino Espírito Santo que repousou sobre nossas cabeças. E a misericórdia de Deus que está em nossas vidas todos os dias, 24 horas por dia. Porque se não fosse a misericórdia dele, nós não conseguiríamos. Então, a gente precisa começar a reconhecer. E a gente precisa começar a incluir Deus até nas pequenas coisas. Numa decisão pequena que a gente for tomar. Numa reunião. Num emprego. Numa conversa com o esposo ou com a esposa. Num direcionamento de como eu vou lidar com a situação com o meu filho. Coisas pequenas, Deus, Ele ama as coisas pequenas do dia a dia. Coisas pequenas que minam nossa paz, como eu falei ontem. Então, a gente precisa deixar Deus participar mais da nossa vida. A gente precisa reconhecer que somos 100% dependentes dEle. Depender de Deus nos leva a uma atitude de humildade.
porque a gente reconhece que não somos autossuficientes. E hoje a sociedade nos rotula como autossuficientes. Eu passei por isso, tá? Eu achava que eu sozinha conseguiria fazer tudo, que eu não precisava de nada nem de ninguém para me sustentar, que eu não precisava de nada nem de ninguém para criar os meus filhos, inclusive dentro da minha própria casa, com o meu esposo, que foi um erro gravíssimo que eu cometi. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele me fez cair na realidade e ver que não é por esse caminho. Eu sou dependente 100% de Deus. E nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. A gente não consegue viver se não tiver um ao outro. Então, quando a gente tem essa dependência primeiramente em Deus, a gente se torna humilde para reconhecer que não somos autossuficientes. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa se despir do nosso orgulho, da nossa altivez. Às vezes a gente nem reconhece que é orgulhoso, nem reconhece que é altivo, tá? Mas quando a gente vai no profundo ali, a gente começa a ver que a gente tem algumas atitudes assim. E é normal do ser humano, tá? Outro ponto também depender de Deus é a gente viver em um estado contínuo de entrega e confiança. Como eu falei, nas pequenas coisas. Não são só em coisas grandes e não são só em momentos ruins. Ai, eu tô passando por uma dificuldade, eu vou entregar a Deus, eu vou pedir para Ele me direcionar. E por que não nos bons? Estou programando uma viagem com a minha família, por que eu não pergunto a Deus se é isso que Ele quer? A gente costuma não fazer isso. A gente costuma só questionar a Deus quando é nos momentos ruins. Então, vamos trazer Deus para os momentos bons da nossa vida. Em tudo, dai graça, nos momentos bons e nos ruins. A gente costuma dar graça só nos momentos bons. Gratidão, da mesma forma. A gente costuma agradecer somente das coisas boas. Até agradecemos das coisas ruins, mas quando a gente já passou pelo processo e viu que aquilo que foi ruim naquela época, na verdade, foi algo bom. Aí a gente agradece, mas no momento que a gente está passando na provação, no deserto, a gente não costuma agradecer. E a gente precisa agradecer a Deus, porque no momento a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. E por último, que é o tema de hoje, é reconhecer a dependência de Deus. Então, sim, somos dependentes, não somos super-heróis, não somos super-heroínas. Se não fosse Ele, nós não conseguiríamos. Então, eu convido você a fazer essa reflexão e a reconhecer a sua dependência em Deus. Porque sem Ele, a gente não consegue nada. A nossa vida, ela é um sopro. A gente está vivo hoje, agora. A gente pode dar um passo e acabar a nossa vida. Então, reconheça que até para respirar você depende de Deus. Para você acordar, você depende de Deus. Para você trabalhar, para você criar os seus filhos, para você conduzir a sua família, para você resolver os problemas do cotidiano que todo mundo tem, você precisa de Deus. Então, somos convidados a reconhecer a nossa dependência em Deus. Eu deixo um forte abraço para vocês, que a misericórdia de Deus esteja sobre todos nós e que a cada dia nós possamos ter um relacionamento íntimo e mais dependentes de Deus. Um beijo.